Uau! Traders, uau! As palavras não conseguem explicar como. Esse foi um momento de epifania para mim. Esse foi o ponto pivô para mim. As pessoas que passam 13 dias sem cometer um erro, esse erro acabou 13 dias. Uau, uau, uau. E eu nunca parei de usar isso em todos os pontos da minha vida. A minha mãe, alguns de vocês sabem disso, ela era bibliotecária. E por causa disso, eu tinha que ir para casa todos os dias depois da escola. Local library. And I spent E eu passava o dia inteiro na biblioteca com a minha mãe até ela sair, que era 8h30 da noite. Então, das 3 da tarde a 8h30 da noite, eu passei meu tempo na biblioteca com a minha mãe, desculpa. E eu fazia toda a minha lição de casa e muitas vezes eu tinha muito tempo para ler. Então, durante muito tempo, nos meus anos de infância, passava de segunda a sexta-feira na biblioteca, às vezes até no sábado. E aí eu podia ler qualquer coisa que eu queria. Eu podia pegar qualquer livro da prateleira e levar para casa. E eu não precisava devolver porque tinha uma validade. Eu ainda acho que tem alguns livros da biblioteca da minha mãe em casa ainda, que eu nunca devolvi. Mas enfim, veio com muitos benefícios isso, pela minha mãe ser uma bibliotecária. E isso foi uma influência por eu ler muito, eu leio muito. Eu não tinha irmãos nem irmãs, eu passava muito tempo sozinho em casa, tendo jantar com os meus pais ou assistindo televisão com eles. E aí eu estava sempre no meu quarto lendo. Então eu lia muito durante a minha juventude. E eu lembro, eu acho que eu tinha 11 ou 12 anos, e na escola nós estávamos estudando a Guerra da Revolução Americana. E eu descobri, durante esse período, que o Benjamin Franklin, um livro do Benjamin Franklin, e aí, naquela época, o meu estudo da Revolução me levou a conhecer mais das figuras que estavam nesse período dramático da nossa história. E um desses indivíduos era Benjamin Franklin. E eu lembro de ir para a minha biblioteca da minha mãe e pegar um livro bem fino que tinha, e teve um impacto muito grande na minha vida. Teve um impacto no meu trade, mas mais que isso, teve um impacto na minha vida. Que esse livro era chamado da Autobiografia do Benjamin Franklin. Eu acho que eu li ele em um dia. Ele era bem fininho. Mas o livro por si só, ele era muito interessante. Benjamin Franklin era uma pessoa muito interessante, com muito conhecimento, muita sabedoria, muito poderoso. E tinha uma seção nesse livro, Traders, que me chamou a atenção e teve um efeito profundo na minha vida inteira, que era uma seção do livro onde o Benjamin Franklin falou sobre quando ele entendeu que os seus amigos começaram a criticar ele por causa das suas faltas. Ele era arrogante, ele era egoísta, não deixava as pessoas expressarem sua opinião. Tinha vários erros, várias faltas que ele tinha. Então, ele estava escrevendo sobre essa experiência na autobiografia. E aí, nesse livro, ele falou: eu vou começar o processo de eliminar todas as minhas faltas, todas as minhas fragilidades, todas as pessoas que as pessoas da minha vida não gostam e eu também não gosto. E o que o Benjamin Franklin fez? Ele explicou no livro o processo de como ele eliminou. Eram 13 faltas, 13 erros. Isso, quando eu era uma criança de 12 anos, me capturou muito. Capturou a minha atenção.
E o que o Benjamin Franklin explicou ele criou um pedaço de papel e ele dividiu o papel em 13 colunas diferentes. E o que ele entendia é que precisa de um período para descobrir quais eram suas faltas. Então, ele decidiu viver a sua vida regularmente por um período de tempo e sempre que uma falta se tornava muito óbvia para ele, essa é uma falta que eu preciso trabalhar, ele escrevia, ele fazia uma anotação dessa falta. Talvez essa falta era, eu não deixo as pessoas falarem e expressar a sua opinião. Então, ele escrevia isso. Outra falta. Eu corto as pessoas quando elas estão falando. Então, ele escrevia. Eu usei palavrões, escrevia. Então, no final desse período preliminar de descobrir as faltas, porque isso é importante. A maioria das pessoas não passam pelo processo de descobrimento preliminar de quais são suas faltas. Se você perguntar a um indivíduo quais são suas faltas, eles não podem te dar uma lista específica. Eles provavelmente não vão te dar um número e provavelmente não vão te dar nenhuma falta. Talvez eles tentem te dar uma ou duas faltas, mas nós temos mais do que uma ou duas faltas como indivíduos. Se você perguntar a um trader médio que está tentando entrar no mundo complexo dos mercados financeiros, se você perguntar a eles quais são as suas 5 faltas como trader, eu garanto que 99,99% não passaram por esse processo de descobrimento de detalhar exatamente ao número quantas faltas eles têm e quais são. Então, o Benjamin Franklin, ele passou por esse período preliminar de descobrir as suas faltas e aí ele descobriu 13. E ele decidiu que eram 13 faltas que não faziam ele ser um ser humano completo como deveria ser. Então ele escreveu nesse pedaço de papel e dividiu em 13 colunas. E no topo de cada coluna estava o nome de cada falta. Tentem lembrar isso na sua mente. 13 colunas, cada coluna dedicada a uma das suas faltas. E aí ele desenhou também linhas horizontais até lá embaixo na coluna. Então, tinha pequenos quadrados. Cada falta tinha um quadradinho até lá embaixo. E aí ele numerava os quadrados ou as linhas, 1, 2, 3, 1 a 20, por exemplo. E Here's what was like. qual que era a mudança de vida para mim que foi? O que o Benjamin Franklin decidiu era decidir viver a sua vida normalmente, mas manter esse pedaço de papel com ele a todo tempo. E sempre que ele cometia uma dessas 13 faltas, ele pegava um momento, ia no banheiro, ou saía de onde ele estava, ou lembrava, no momento que ele estivesse livre, ele colocava um ponto no quadrado embaixo do nome da falta. Então, se era eu corto as pessoas quando elas estão falando, não deixo elas terminarem de falar, embaixo dessa coluna ele punha um círculo. E aí, através do dia, talvez ele cometia outra dessas 13 faltas. Ele ia pondo um ponto nessas caixas, esses quadrados. E aí, de vez em quando, ele via isso. E o que ele descobriu? Qual falta das 13 era a que ele estava cometendo mais? Ele queria descobrir quais das 13 faltas era a sua maior falta de todas. Qual tinha o maior número de pontos. E aqui é onde vem a bomba. O que eu aprendi do Benjamin Franklin foi isso. Que você não pode trabalhar em mais de uma falta por vez. Você vê, o Benjamin Franklin ele primeiro identificou as 13 faltas dele. E eu vou conquistar essas 13 faltas. Ele não disse isso, na verdade.
Primeiro ele falou, eu preciso encontrar a minha maior falta. E aí quando eu encontrar a maior falta, eu preciso fazer tudo o possível vivendo a minha vida até que não tenha mais pontos nessa coluna. Uau! Traders, uau! As palavras não conseguem explicar como isso foi um momento de epifania para mim. Foi um momento pivotal. Que você não pode resolver múltiplos problemas ao mesmo tempo. Nós não somos desenhados assim. Não podemos trabalhar em mais de uma falta por vez. Não podemos atacar todo o grupo. Você vai perder tempo. O Benjamin Franklin me disse que primeiro você precisa descobrir o maior erro que você tem, o maior demônio, o líder de todas as suas faltas, de todos os seus erros. É esse o que você mata primeiro. Porque se você não consegue cortar se você consegue cortar a cabeça, você consegue cortar o resto do exército. Você pode ter um exército, mas você precisa encontrar primeiro o líder, o rei deles. Se você elimina o rei, você pode conquistar o reinado. Você entende isso? Isso foi uma mudança de vida para mim, porque nesse ponto da minha vida eu entendi o poder e a importância de colocar a caneta no papel. Nesse ponto eu entendi o poder do descobrimento, que é descobrir primeiro no que você é ruim, descobrir quais são seus problemas, descobrir o que você não faz bem, descobrir o que está te levando para trás, descobrir os seus erros, descobrir as suas faltas. E aí depois que você tem um grupo de faltas que você comete repetitivamente, aí você precisa achar o rei deles. Qual que é o que está na frente dos outros, mais poderoso do que o resto? Quais são as faltas a minha falta que domina as outras? Qual é a falta que eu repito 2, 3, 4 vezes mais do que o resto? Você vê que não faz sentido dividir todo o nosso esforço e energia e poder e foco em muitas coisas. Isso não funciona. Eles vivem porque o que nós damos a ele é somente um pedaço do nosso foco, porque está tudo espalhado em todas as faltas. Mas se nós pegarmos tudo que nós temos e apontamos com olhos de laser, com foco de laser, a este demônio, a este problema, a este erro que é maior que todos, não tem chance dele sobreviver. Nós eliminamos ele. E o resto da jornada vai se tornar muito mais fácil. Porque esse grande é o que está bloqueando a maioria das coisas. Então, o que o Benjamin Franklin fez, traders, foi... ele encontrou o maior de todos. E eu lembro ele dizer... não me importa se eu cometer os outros 12. Quando eu descobri o meu maior erro, não me preocupei por violar os outros. Não me preocupei em repetir os outros 12. Toda a minha vida foi dedicada a eliminar e não cometer o primeiro de todos, o maior de todos. E aí, ele vivia a sua vida cometendo os outros 12 sem problema, mas se certificando que dia a dia ele podia fazer um check que não cometeu esse erro. Bom, um dia. É como tudo mais, cada dia por vez. Depois, dia 2, ele acordava de manhã
E ele fazia o voto para si mesmo, prometia: eu vou viver hoje e me certificar que em nenhum momento eu vou cometer esse erro, essa falta. Bom, aí no final desse dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. O número mágico dele era 13. E aí ele acreditava que se ele podia passar 13 dias sem cometer esse erro tinha acabado para sempre. 13 dias, pessoal. 13. Uau, uau, uau. Isso foi muito louco para minha mente. Eu era muito jovem. É muito fácil você impressionar um jovem, mas isso foi muito poderoso. E eu nunca parei de usar isso em nenhuma sessão da minha vida. O que o Benjamin Franklin fez? Ele foi eliminar a sua primeira falta por viver 13 dias sem cometer ele. Deixar esse demônio morrer de fome. Esse erro morrer de fome. Até a morte. E aí, lembra, ele nunca parou de ir colocando os pontos. Então ele não se preocupava de não ter feito os outros 12, mas ele continua colocando os pontos, ele continuava os erros. Ele continuava registrando, mas não se preocupava. E aí quando o maior acabou, depois de 13 dias sem cometer, ele via agora, ok, qual que é a falta com mais pontos? E aí ele atacava o erro número 2. Ele punha toda a sua vida, toda a sua energia no erro número 2. E aí ele tinha que viver 13 dias livre. Bom, erro número 2 acabou. E ele passava no erro número 3, e aí o 4. E assim consequentemente. Eu comecei a utilizar esse processo, traders, em virtualmente todos os aspectos da minha vida. Eu comecei a listar as coisas que eu precisava cumprir. E eu aprendi do Benjamin Franklin que você precisa ter uma categoria A de coisas a fazer, e uma categoria B e uma categoria C de coisas a fazer. Então você precisa saber aonde vai focar a sua energia, no erro número 1, não no erro número 4. Então, quando se trata de coisas que eu tenho que fazer pelo dia, pela semana, pelo mês, eu aprendi com o Benjamin Franklin que eu tinha que dividir essas coisas em A's, B's e C's. Porque se eu tenho A's que não são feitos e eu passo a minha energia no C, isso é viver uma existência de ineficácia, inefetiva. Eu aprendi com o Benjamin Franklin a ranquear o que eu tinha que pôr esforço na minha vida e o que pode deixar de ser feito agora. Então eu aprendi com ele a categorizar as coisas em A's, B's e C's e focar tudo no A. E às vezes os B's vão tentar pegar a sua atenção. Oliver, não, você é um B, eu ainda tenho que fazer o A. Se eu terminar o meu A, eu posso fazer você, mas ainda não. Então eu aprendi como priorizar as coisas com Benjamin Franklin. Aprendi aonde focar, por que focar. Aprendi quando os B se tornam A, eles precisam da minha atenção, do meu foco. Mas quando o C tenta pegar a minha atenção, eu nunca dava atenção ao C. Então todas essas lições de vida vieram desse livro fino. E na verdade naquele capítulo desse livro fino. So now let's bring this to trading. Então agora vamos trazer isso ao trading. Quando eu comecei no trading, During the first 6 years, durante os primeiros 6 anos, 5, 6 anos de desenvolvimento, foram os anos escuros. Eu já falei isso de outras vezes. E teve um período, neste período, que foi o período mais escuro. E eu sentava em casa, de noite, na escuridão, sentado na cadeira, e eu falava comigo mesmo. Eu me perguntava, uma e outra vez, Oliver, por que é que você não pode fazer o que você disse que ia fazer?
Você acordou essa manhã e falou que nunca iria fazer isso? Mas por quê? Você não faz. Você falou que não ia perder mais do que isso. Por que você perdeu mais? Você disse que não ia fazer isso hoje. Por que que saber não é o suficiente? Por que você não consegue fazer o que você sabe que deveria fazer? Eu falava comigo mesmo assim. And it was in the bowels of this dark. E foi nas profundezas desse período que eu lembrei do Benjamin Franklin novamente. E vou dizer uma coisa para vocês. Foi um ponto de virada. Eu comecei a entender, na minha escuridão, que somente saber não era o suficiente. Somente saber o que tinha que ser feito não era o suficiente. Saber o que você não deve fazer não é o suficiente. Todo mundo fica preso aí. Todo mundo fica procurando o que fazer. Mas por causa que não é o suficiente, eles acham que o que eles sabem não é o suficiente. Então eles procuram saber algo mais. E você vê isso na comunidade de trading todo o tempo. Esse ciclo perpétuo de ficar, eu preciso conhecer mais, eu preciso saber mais, porque meus resultados não são bons. Então deixa eu saber mais, deixa eu vir aqui para aprender mais. E quando você sabe mais e isso não traz resultados, então eu ainda acho que não sei o suficiente. Deixa eu vir aqui agora, aprender e saber mais. Deixa eu comprar esse novo livro, então agora talvez eu vou saber mais. Se eu fazer esse seminário, talvez eu vou saber mais. Se eu for a esse novo mentor, talvez eu vou saber mais. Eles não chegaram a um lugar onde entendem que saber não é suficiente, só saber. Só saber o que vai fazer não é o suficiente. Só saber o que é o correto não é o suficiente. Não vai te levar lá. Saber o que não fazer não vai te levar lá. Saber o que você não pode fazer não vai te levar lá. Não é suficiente. É necessário? Com certeza. Mas não é o suficiente. E durante a minha escuridão eu entendi e questionava a mim mesmo. Oliver, por que você não consegue fazer o que você sabe? E isso me deu um estalo. Não é suficiente só saber. A maioria de vocês já sabem o que tem que fazer. A maioria de vocês sabem que vocês não deveriam estar fazendo algo, mas vocês ainda continuam fazendo. Então, óbvio que tem algo mais. Então, eu chamava... Eu lembrei dessa lição do Benjamin Franklin. Eu tenho que pôr a caneta no papel. Não posso ficar trabalhando só com a minha mente. Isso não está funcionando. Trabalhar na minha mente não está funcionando. Eu preciso ter algo concreto, entende? Que eu escrevo e isso se torna algo físico que me olha de volta. E eu preciso de algo que eu escrevo que me desafie, que eu não possa negar, que eu não possa mudar. Você entende que se está na sua mente, você pode mudar.